Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje finalizaremos a política, a presidência, na verdade, e o governo de JK, Juscelino Kubitschek. Nas aulas anteriores, nós vimos os outros políticos que marcaram o Brasil, marcaram a época democrática, né, no começo, que foi o governo Dutra. Vimos então o governo Vargas e o seu suicídio. Vimos então também o governo de JK, a criação de Brasília, e hoje nós vamos ver o crescimento industrial e a desigualdade do governo de JK. Começando aqui então no tópico crescimento da indústria e desigualdades regionais, na página 185, nós vemos o seguinte: o governo de JK conseguiu promover uma arrancada industrial. A meta 27 indústrias automobilísticas foi totalmente alcançada, porém essa opção do governo de JK pela civilização do automóvel desconsiderou a necessidade de ampliação dos meios de transportes coletivos. As ferrovias foram praticamente abandonadas e o transporte de pessoas e mercadorias passaram a depender cada vez mais de estradas de rodagem, do petróleo e dos seus derivados. O crescimento econômico no governo JK criou um clima de otimismo e gerou muitos empregos, mas não, preste atenção aqui, não beneficiou igualmente todas as regiões brasileiras. A indústria recém-criada concentrada no centro-sul, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aquela região, o que aumentou ainda mais a diferença socioeconômica entre as regiões do país. Ocorreu então uma forte migração para o centro-sul. Milhares de nordestinos e de mineiros deixaram sua terra natal e se mudaram para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte em busca de empregos e indústrias. Os anos JK combinaram democracia política e crescimento industrial, mas aqueles anos foram também tempos de inflação alta, de aumento da desigualdade social e regionais. Ao final do mandato JK em 1960, ocorreu eleições presidenciais vencidas pelo advogado e professor Jânio Quadros. Jânio da Silva Quadros, conhecido como Jânio Quadros, deputado apoiado pela UDN. Para vice-presidente, venceu novamente João Goulart. Vocês já conhecem quem é o tal João Goulart, adversário político de Jânio Quadros. Isso foi possível porque na época permitia-se que o eleitor votasse tanto no candidato de uma chapa para presidente e de outro para o vice-presidente. Ou seja, eu quero esse para presidente e esse para vice-presidente. Não é como hoje, que vocês votam só no presidente e ele já vem com o vice junto. Entendeu? Não, aqui vocês votavam separadamente. Por isso que dava esse embate entre os dois. Na página 186, nós vamos dar início então ao governo de Jânio Quadros, cara da vassoura. Quando Jânio Quadros assumiu o governo em 1961, a inflação e a dívida externa brasileira estavam altas por causa de Juscelino Kubitschek, pediu muito emprestado, muitos investimentos e tudo mais. O governo de Jânio Quadros decidiu então restringir os gastos do governo. Para isso, fez algumas coisas. Primeiro delas, diminuiu os créditos aos empresários. Segundo, congelou salários. Terceiro, cortou a ajuda governamental às importações de trigo e petróleo, o que provocou um aumento de 100% dos preços do pão e dos combustíveis. Com essa política, o governo ganhou uma confiança do FMI, Fundo Monetário Internacional, vocês já sabem o que é também, e conseguiu renegociar a dívida externa, mas descontentou a população brasileira e perdeu a popularidade. Porque imagina aí, você fazer todo esse processo, congelar salários, tipo, parar tudo e aumentar o preço do trigo em 100% e do petróleo em 100%. Digamos, imaginamos aí que o petróleo, a gasolina hoje está a R$ 5. Depois de que ele entrou, fez tudo isso, virou 10. Ou seja, aumentou 100%. 10. Pra vocês verem, né? Já a política externa de Jânio Quadros era independente. Exatamente. O governo de Jânio Quadros negou-se manter alinhamento com o Brasil aos Estados Unidos. Iniciou conversas para reatar relações diplomáticas com a União Soviética e com a China comunista. Acho que ele não acertou, hein? Além disso, Quadros colocou-se contra a invasão de Cuba pelos Estados Unidos e declarou seu apoio aos países africanos que lutavam por se tornar independentes de Portugal. Essas políticas externas independentes descontentou profundamente os Estados Unidos,
boa parte dos chefes militares brasileiros e os líderes da UDN, entre os quais estavam Carlos Lacerda, que você já conhece, que é esse cara aqui, que foi um dos pessoas que motivaram o suicídio de Getúlio Vargas, sem se impor com isso, se importar com isso, que ele não estava nem aí para que os militares não estivessem achando bom, que Carlos Lacerda não estivesse achando bom, Jânio Quadros continuou. E com isso, em 19 de agosto de 61, Jânio Quadros condecorou o ministro cubano ex-guerrilheiro Ernesto Che Guevara com os mais altas honrarias da nação brasileira, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Nossa, é o pior inimigo da UDN, digamos assim, dos Estados Unidos, Che Guevara. Mas não deu muito certo esse negócio de Jânio Quadros. O que foi que aconteceu? Depois de homenagear Che, os militares pró-Estados Unidos e os civis liderados por Carlos Lacerda passaram a acusar Jânio de ser aliado dos comunistas. Vocês lembram, né? Tudo que era comunista estava lascado. Eles perseguiam mesmo, faziam de tudo. Os Estados Unidos estavam lá para meter o pau. E de pretender instalar uma ditadura no Brasil. Ah, pobrezinhos, coitados. Em 25 de agosto de 1971, Jânio surpreendeu a todos os seus leitores quando os seus opositores renunciou à presidência da República e deixou uma carta para ser entregue ao Congresso. Para os historiadores, a renúncia de Jânio Quadros foi uma tentativa de golpe. Jânio apostava que seria reconduzido ao poder nos braços do povo e teria poder para governar sem dar satisfação ao Congresso. Se essa foi a intenção dele, o golpe falhou. O Congresso aceitou o seu pedido de renúncia e a população não reagiu. Jânio tinha adversários poderosos. A maioria do Congresso era da oposição. Muitos empresários e chefes militares eram contrários à política externa independente. As comandas populares estavam insatisfeitas com a compreensão de salários e alta inflação. Ou seja, Jânio Quadros, foi o que eu quis dizer aqui, que Jânio fez muitas coisas pensando que estava fazendo beleza, o povo estava gostando daquilo e tudo mais. Aí foi lá e disse, gente, eu renuncio, não quero mais. Só que na verdade ele renunciou pensando que ele ia ser igual Getúlio Vargas. O pessoal faz queremismo, lembra do queremismo? Que não queremos Jânio Quadros, volta Jânio Quadros, isso aqui, botar lá e dar o golpe. Não, o golpe falhou. Ele tinha muitos opositores no Congresso, tem muitos partidos contra ele, as pessoas também estavam contra ele por causa dos salários congelados e tudo mais. Ele se lascou. Então foi aí então que deu início ao governo de João Goulart, seu vice, né? Porque se o presidente sai, entra o vice, né? Para virar novo presidente. Igual foi com Dilma e Michel Temer, essas coisas. Então aqui nós vamos ver o governo de João Goulart. Com a renúncia do presidente, o vice-presidente João Goulart devia assumir o governo, mas nem todos eram favoráveis a essa posse. Por que isso? Porque ele é totalmente contra a UDN, ele era a favor dos comunistas, essas coisas. Vocês já estão ligados como é esse processo. Foi uma burocracia danada. Eu vou resumir aqui todo esse processo. João Goulart estava na China quando isso aconteceu e ele queria voltar para o Brasil para tomar posse, para virar o novo presidente, né? Só que aí algumas pessoas que eram contra eles, alguns militares pró-Estados Unidos, algumas pessoas da UDN, mas estavam fazendo de tudo para que ele não viesse para o Brasil e nem tomasse posse. Para quê? Para ter uma nova eleição e a UDN tentar tomar o poder novamente. Só que não foi isso que aconteceu. Jânio Quadros veio para o Brasil e tomou posse. Só que tem um porém, um pequeno porém. A UDN, os militares ainda conseguiram fazer que Jânio Quadros não se tornasse presidente de verdade, digamos assim. Ele seria um presidente, mas quem governaria o país mesmo de verdade seria o Congresso, que aí se torna um processo político chamado parlamentarismo, onde seria o seguinte, tem um presidente, tá? O presidente vai de governar e tudo mais, só que quem dá a última palavra não é o presidente, e sim o parlamento. Por exemplo, digamos que o presidente quer fazer uma ponte numa cidade. Ele tem que mandar para o Congresso tem que aceitar, fazer tudo, aí é que vai fazer. Entendeu? Não o presidente disse assim, vamos fazer uma ponte acolá, o Congresso aqui tem que aceitar e vamos. Não. Era tipo, o Congresso era quem governava o Brasil. Tá? Tinha a figura do presidente, mas quem governava era o Brasil. Só que com o passar do tempo, em 6 de janeiro de
1963, houve uma votação, houve um plebiscito, igual não votava, perguntando à população: vocês querem o parlamentarismo ou querem o presidencialismo? Ou seja, parlamentarismo, quem governa é o parlamento, os deputados. Presidencialismo, quem governa é o presidente. E aí as pessoas, 80% das pessoas, eleitores, disseram não ao parlamentarismo, devolvendo a chefia do governo a João Goulart. Só que infelizmente não durou muito tempo, tá? Porque como nós vamos ver aí na página 188, eu vou resumir para vocês aqui, porque senão vai ficar um processo muito grande. Foi o seguinte: João Goulart, ele era um cara muito de esquerda, ele era um cara que tinha muitas propostas da esquerda, entendeu? E ele queria fazer muitas reformas que os chefes, as pessoas ricas, a UDN, alguns comandantes militares, mas não queriam, não gostavam disso, certo? E todo esse processo começou a dar atritos. Ele começou a fazer coisas que as pessoas, os chefes militares, a UDN, algumas pessoas ricas, os Estados Unidos também não gostavam. E esse processo foi ficando ruim. Aquele negócio de tira Django, deixa Django, tira Django, deixa Django, essas coisas. Até que em 1964, como nós vamos ver na página 190, houve o golpe civil-militar. Vamos entender então, como eu falei para vocês, vinha esse processo de... estavam brigando os militares, querendo tomar o poder, a UDN e tal. Vamos lá entender então. Na semana seguinte, a marcha ocorrida em São Paulo, um episódio ajudou a colocar mais lenha na fogueira. Um grupo de fuzileiros navais enviados para prender os mais de 1000 marinheiros que promoviam a manifestação do Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro. Solidarizou-se com os manifestantes. O governo Gladys pôs fim à rebelião, mas não puniu os rebeldes. Foi a gota d'água. Os oficiais das Forças Armadas consideraram essa atitude uma iniciativa de quebra de disciplina da hierarquia militar. Em 31 de março de 1964, as tropas do general Olímpio Mourão Filho, vindas de Minas Gerais, marcharam em direção ao Rio de Janeiro e receberam o apoio do comandante do 2º Exército de São Paulo e de alguns governadores civis. Juntos, civis e militares desfecharam um golpe de Estado que depois João Goulart em abril de 1964, tá? Então, o que foi que aconteceu aqui? Como eu disse a vocês, Django estava fazendo coisas que os militares não gostavam, que a UDN não gostava, que os Estados Unidos não gostavam, e isso estava se tornando uma coisa que não estava mais para aguentar. Então, por causa de protestos, picuinhas, fofocas e tudo mais, os militares foram e disseram: não, tá na hora de acabar tudo. Vamos então acabar com a bagunça aqui, vamos tomar o poder e vamos reiniciar a república, vamos dar início a um novo governo, a um tipo do zero, que foi então aí que vai dar o processo da entrada da ditadura civil-militar aqui no Brasil, que vai ocorrer de 1964 até 1988, se não me engano, 87, 86, por aí. Deu todo esse longo tempo. Tá bom, pessoal? Então é mais ou menos isso. Eu tentei resumir ao máximo. Quem não conseguiu entender bem o que aconteceu, vocês podem dar uma lidazinha no capítulo novamente, que vocês vão entender. E na próxima aula nós vamos estudar sobre o golpe civil-militar. Beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem assistir a aula novamente ou falar comigo no WhatsApp. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!